A prorrogação de dívidas oriundas de crédito rural é uma obrigação do sistema financeiro nacional? É um direito do produtor? Sou Claudinei Poletti, sócio fundador da Poletti e Poletti Advogados. Fica comigo que eu tentarei esclarecer essas dúvidas. Começo com uma afirmação. Sim, o sistema financeiro nacional é obrigado a prorrogar as dívidas oriundas de crédito rural, evidentemente diante de algumas situações que as normas estabelecem. E, obviamente, se há uma obrigação de um lado, há um direito do outro. E é direito do produtor rural ter suas dívidas oriundas de crédito rural prorrogadas. Mas isso não é uma questão como nenhuma outra na esfera do direito ou das questões administrativas, especificamente do crédito rural, que se responda com sim ou não. É preciso contextualizar. Primeiro, dizer que o crédito rural é um dos sistemas mais bem conduzidos, mais bem costurados, mais bem elaborados do nosso sistema jurídico. Isso é fato. Isso vem de longa data. Começou a se pensar em legislação agrícola, em crédito rural, em situações desse sistema na década de 60 do século passado. Em 1964 passou a viger o Estatuto da Terra. Não tem nada a ver especificamente com o crédito rural, mas ali se estabeleceram muitas normas interessantes que foram importantíssimas para a colonização, para o agro chegar onde chegou. Vale lembrar que naquele momento nós importávamos alimentos com essa vastidão territorial, enfim, não havia o que há hoje. Então, o Estatuto da Terra foi de extrema importância. Ainda em 64 foi criado o Conselho Monetário Nacional, que não legisla somente sobre crédito rural, mas que é o responsável por isso. É o responsável por aglutinar, por sistematizar. E o Conselho Monetário Nacional, as resoluções do Conselho Monetário Nacional têm força de lei. Isso já está sedimentado. Sobre isso não há muito questionamento ou nenhum questionamento. Depois, em 1965, houve novas normas. Em 1967, houve a edição do Decreto 167, que estabeleceu os principais documentos relativos ao crédito rural, de formalização do crédito rural, que são as famosas cédulas. Tem outros documentos, mas especialmente a cédula rural hipotecária, a cédula rural pignoratícia e a cédula rural pignoratícia hipotecária. Instrumentos que são usados até hoje. Em menor escala, porque em 2004 foi criada a cédula de crédito bancário, a famosa CCB, e que responde hoje pela maioria das liberações de crédito do sistema financeiro para os produtores. E isso não descaracteriza, porque o que importa nesse caso não é o documento a ser utilizado, mas a finalidade de uso daquele documento. Então, isso tudo vem sendo sistematizado há décadas e funciona. Há que se concordar que funciona e funciona muito bem. Pois bem, o Conselho Monetário Nacional, também há muitas décadas, salvo engano lá pelos anos 80, 80 e poucos, estabeleceu que, no Manual de Crédito Rural, que a prorrogação das dívidas oriundas de crédito rural é obrigatória. Em que pese constar lá que está o Sistema Financeiro Monetário Nacional, o Sistema Financeiro Nacional, autorizado. Esse autorizado ainda gera alguma celeuma, e eu acredito que aí já passou do ponto de se discutir isso, por razões que eu vou contar agora, mas houve tanta discussão dizendo que ser autorizado seria uma faculdade e não uma obrigação, que culminou na súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, anunciado emitido no finalzinho de 2004, que diz que, em se tratando de crédito rural, não é uma faculdade do sistema financeiro, e sim uma obrigação de prorrogação. Isso teve início por conta da Lei 91/38, que estabeleceu inicialmente a securitização, depois veio o PESA com outras normas aí, mas era basicamente securitização e PESA, e a 91/38 começava exatamente com o mesmo termo que começam as resoluções do Conselho Monetário Nacional, do próprio Banco Central. Fica autorizado o Sistema Financeiro Nacional. Com base nisso, os bancos, em especial o grande financiador da época, que era o Banco do Brasil, questionaram dizendo que aquilo era uma faculdade, jamais seria uma obrigação. E isso levou a uma discussão de 9 anos, quase uma década. Parêntese para dizer que naquela época muitos produtores pequenos, médios, produtores desinformados, desavisados, com medo de demandar com o banco, com medo de serem excluídos do sistema, outros por falta de orientação adequada, saíram do sistema, ou se endividaram, ou venderam propriedades para pagar dívidas que estavam impagáveis, porque o banco insistia que ele não era obrigado, e muitas pessoas acabaram indo ao judiciário exigindo essa prorrogação, que culminou nessa súmula 298. E além da súmula 298, que a princípio foi estabelecida por uma questão específica, mas que é inegavelmente abrangente e que é aplicada sem nenhuma dúvida, há o Manual de Crédito Rural, que estabelece que o produtor tem direito à prorrogação em casos específicos.
perda de produção por fatores climáticos, dificuldade de comercialização, enfim, situações claramente expressas aí. Então, sim, há uma obrigação dos bancos de prorrogar e há um direito do produtor, na mesma medida, de ter os seus débitos prorrogados. Mas aí, quando nós vamos para a prática, vemos que existem situações e situações. Em primeiro lugar, sempre que há uma dificuldade no setor, e este é um momento de dificuldade, em que pese respeitáveis opiniões contrárias de que não, mas não se trata de opinião, se trata de fato. Temos uma alavancagem recorde, o agro está extremamente alavancado, o valor necessário de alavancar do agro é superior ao que ele produz, é superior ao seu PIB. E quando eu falo de PIB, não é evidentemente que não é todo o conjunto, mas é o que a agricultura e a pecuária produzem efetivamente, isso são números, não são opiniões. Quando há isso, surgem sempre aquelas situações, pessoas com soluções mágicas, ou o banco vai prorrogar e seus problemas estarão todos solucionados, ou por outro lado, pessoas ligadas ao sistema financeiro dizendo que isso é picaretagem, que não é assim, que o setor está bem, não cabe, enfim, discussões, muitas delas ocasionadas, obviamente, porque as partes, cada uma, quer defender seus próprios interesses, como é comum acontecer em todas as situações da vida. Fato é que, sendo obrigatória a prorrogação, ela evidentemente que não é obrigatória em qualquer caso. Não basta aí o produtor dizer, eu quero prorrogar minha dívida, mas eu não me enquadro em nenhum dos fatores aqui. Mas eu quero, obviamente que o judiciário, o banco e aí posteriormente o judiciário tirar, não é assim, calma aí, tem regras para isso. E isso que tem me preocupado um pouco conversando com produtores e vendo algumas situações postas como soluções miraculosas, que é o seguinte, o produtor, em regra, certo? Vai ao banco e o banco tá bom, você não colheu aqui, eu vou prorrogar a sua dívida para o próximo ano. E vai lá e faz uma aditiva à cédula e o produtor assina. Ou naquela cédula de prestação continuada, por exemplo, de investimento, que às vezes é por mais anos, 5 anos, 4 anos, enfim. Nessas, ele vai lá e propõe o seguinte, não, a gente tira a parcela desse ano e joga para depois da última. A última é 2028, a gente joga essa aqui para 2029. Isso resolve o problema momentâneo do produtor. E às vezes resolve o problema definitivamente, às vezes ele só precisa desse fôlego, mas não é o que acontece na regra. Em regra, o produtor vem com um endividamento maior. Hoje o setor privado responde por grande parte do financiamento. Nós temos aí mecanismos que foram criados e hoje nós temos, hoje não, já desde muito tempo, se intensificou também na década de 90 com a criação da CPR. Então assim, trades, revendas, securitizadoras, entidades que não são do sistema financeiro nacional respondem por um volume muito grande de crédito hoje. Então, quando o produtor vai analisar a capacidade de pagamento dele, evidentemente que ele não pode se atrelar ou ficar restrito ao endividamento dele com o banco, que é o que o banco muitas vezes faz para negar a prorrogação. Amigo, você tem uma receita aí de 10 milhões e você só deve 1 milhão aqui. Saber que receita não significa lucro, mas enfim. Mas aí tem todo o contexto. Então é preciso que se faça uma capacidade de pagamento bem estruturada, bem feita, com base. Evidentemente você vai fazer com as bases atuais. Se houver oscilações futuras, e sempre há, você não tem como prever, né? Mas dentro disso você precisa se organizar, fazer de forma com que o banco ou não tem argumentos factíveis para negar a prorrogação, ou o judiciário vem e diz, olha, você teve um dos problemas, ou 2 ou 3 dos problemas aqui elencados pelo manual de crédito rural, e a sua capacidade de pagamento é essa. Porque do contrário, é você aumentar o rombo, é você pagar honorários desnecessariamente, é você eventualmente pagar honorários para o advogado do banco por uma situação que por vezes não é tão difícil, mas que exige cuidado, conhecimento. Como eu disse, o crédito rural é muito estruturado, mas isso implica também uma enormidade de normas. O próprio Conselho Monetário Nacional emite resoluções todos os anos, alterando alguma coisa, mudando alguma coisa. É preciso que se atente para isso. Mas no final do dia, no final das contas, respondendo ao que eu me propus no início, sim, há uma obrigatoriedade do Sistema Financeiro Nacional em efetuar a prorrogação e sim, há uma contrapartida do direito do produtor. É preciso, de novo, que se analise caso a caso, que se estude a situação de uma forma mais ampla e, especialmente, é preciso demonstrar, quer administrativamente para o banco, quer para o judiciário, de que você se enquadra e que o seu pedido é factível e, especialmente, que a sua capacidade de pagamento, ela se dá em um ano, em 2, em 3, em 5, em 8. Não sou eu que vou definir, nem o banco que vai definir a sua capacidade de pagamento. São questões objetivas de demonstração fácil que eu digo assim, pelas bases atuais, o que é a sua receita, o que é a sua despesa objetiva, clara, discriminada, e o seu resultado final, e dentro do resultado final, o que paga a conta é lucro,
e se a conta veio e ela chegou num volume que ela não se paga num período tal, é preciso que se estenda esse período, e isso é possível nas mesmas condições da cédula, com as mesmas garantias, enfim. Tudo isso é possível desde que se tenha uma estrutura e que se comprove isso adequadamente. Voltarei nesse assunto numa outra oportunidade, agradeço a atenção, um abraço a todos.